Eu sou o príncipe da burguesia, o único representante da classe média alta brasileira. E mais uma vez eu desço aqui para proferir a verdade nua, crua e fétida. Fétida, igual o hálito daqueles selvagens que infestaram Copacabana com aquele monte de fraldas geriátricas e muita desesperança brasileira. Pois é, meus jovens apedeutas, você mesmo que foi no show da Lady Gaga, acreditando que essa sua idolatria grotesca ela seria recompensada com um gracejo, um carinho, com as mãos que você aí tá suando esse monte de ácido úrico, né? Tá cheia de creme Monange, você achou que você ia tocar na Lady Gaga ficando ali na porta do Copacabana Palace, né? Mas o que você ganhou? Né? O que você ganhou, meu jovem apedeuta? Você não ganhou nada. Nem a sombra da diva Lady Gaga você ganhou. Nem a sombra. A Lady Gaga, ela preferiu o resguardo no Copacabana Palace, igualzinho a Maria Antonieta nos seus aposentos lá de Versailles. A Maria Antonieta, ela ficava lá escondidinha. A Lady Gaga, ela se recusou se expor ali, né? Vocês viram só que beleza? E eu não a culpo. Eu não culpo. Nunca falei mal da Lady Gaga, inclusive eu sou um fã. Eu mesmo, o príncipe da burguesia, eu jamais ousaria atravessar a calçada daquele chiqueiro a céu aberto. E como é que foi que a plebe reagiu a Lady Gaga, né? A plebe, ela com aquele típico chilique tropical, ela... Ai, mas na Singapura ela foi no boteco. A Lady Gaga bebeu cerveja, conversou com os seus súditos. É claro que sim, seu imbecil. Singapura é uma civilização. É uma cidade-estado, onde o cidadão ele não se comporta como um babuíno, tá? Nem fica gritando, Gaga, eu te amo. Eles ficam gritando essas coisas aí, enquanto se borravam naquele fraldão geriátrico. Lá na Singapura, a Lady Gaga, ela sentou-se num botequim, como muitas pessoas gostam de chamar, né? E ela tomou a cervejinha dela e dialogou com os fãs educados. Ela falou, ela entrou em contato com eles, né? Principalmente os fãs conscientes da própria humanidade, né? Lá em Singapura, a Lady Gaga não precisou vestir um colete à prova de balas, tá? Igual ela teve que ficar usando no Rio de Janeiro. Ela não precisou temer a inevitável abordagem do flanelinha do Sudeste Asiático. Por quê? Porque não tem flanelinha lá no Sudeste Asiático. Não tem flanelinha em Singapura. Não tem Zé Pequeno e não tem a PM tomando Guaraná de garrafa quente lá na esquina. Lá em Singapura, nós temos civilização. E aqui nós temos você, a plebe ignara. E qual foi a sua atitude, minha jovem criatura pantanosa? Você lotou a frente do Copacabana Palace. Você gritou, fez barulho, fez sujeira, urinou no Copacabana Palace lá, urinou na calçada, fez cocô na praia, fez cocô na fralda geriátrica e aguardou com aquele olhar bovino de quem nunca viu um ser humano manso, acreditando piamente que a Gaga desceria para misturar-se a essa massa de corcundas, essa massa cheia de cáries e gírias do TikTok. Agora vamos lá. E se ela saísse? Se a Lady Gaga saísse, ela provavelmente seria linchada pela sua própria idolatria, tá? Que vocês chamam de amor. Só tinha pessoas emanando amor ali, né? Era uma turba disforme, cheirando a milho cozido e Red Bull. E isso sufocaria até transformá-la numa massa indistinta, como acontece com qualquer produto
numa liquidação da 25 de março. E isso não é um exagero. Ela própria confessou, a Lady Gaga própria confessou, nunca viu uma multidão igual. E vejam só, a sua apresentação no Brasil, ela foi de fato o maior show da carreira dela. A plebe brasileira, quando se trata de idolatria pop, é uma força da natureza. É muito violenta, que nem um tsunami, um terremoto, um vulcão. É uma força bruta, inconsequente, animalesca. Foi uma tsunami de surtos psicóticos coletivos. Mas não se engane, meu jovem Lorpa. Quantidade não é qualidade. A turba brasileira, ela não sabe comportar, como se tivesse um monte de animais ali. Não era aqueles fãs da Europa, tudo bonitinho. Era brasileiro. Eles não sabem nem sequer existir sem transformar a celebração em uma barbárie. E é por isso que a Lady Gaga não colocou nem o calcanhar rachado da sacada do hotel. Porque aqui no Brasil, ela não vê fãs, ela vê predadores emocionais. Eram predadores que estavam lá na porta do Copacabana Palace. Vai lá ver se em Singapura ficou esse monte de gente lá no hotel. Não ficou. Então, esses predadores, eles estavam ávidos por sugar-lhe até a última gota de glamour, até o último sorriso, até o último fio de cabelo tingido da Lady Gaga, eles queriam. Lá em Singapura, a cena ela foi bucólica. Foi a Lady Gaga lá tomando a sua cervejinha com o noivo, assinando discretamente um disco de um fã. E aqui teriam arrancado um braço da Lady Gaga para leiloar no Mercado Livre, arrancado uma unha dela, um pedaço do pé, até as fezes da Lady Gaga, os fãs teriam procurado lá no lixo, no esgoto, para vender no Mercado Livre a $1 milhão, para aplicar um golpe ainda por cima. Teriam pedido a tampa da cerveja, teriam pedido o guardanapo, a cadeira onde ela sentou, o copo com resto de batom, toda aquela idolatria ridícula. E tudo isso ia ser dividido entre criaturas que, na ausência da civilização, elas suprem-se com fetiches grotescos e selfies tremidas. E alguém ainda tem a audácia de perguntar: ai, por que ela não saiu nem para dar um tchauzinho? Meu querido, você sabe o que é o Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro, ele não é uma cidade, ele é um campo de batalha. Ele é um episódio interativo do The Walking Dead. O turista que desembarca no Galeão, ele já é saudado por um aviso não verbal: bem-vindo ao risco de morte. E nem me venha com esse papo: ai, mas o Rio de Janeiro é lindo, ele é acolhedor. O Rio de Janeiro, ele é uma falácia estética. Ele tem sua beleza natural, ele tem alguma coisa lá, uma palmeira, umas pedrinhas, uma areinha, água do mar lá, azulada, né? Poluída, mas azulada. Mas ele foi entregue a uma fauna humana que transformou a praia num banheiro público. E a cidade virou uma latrina social. E não adianta se ofender com isso não, tá, seus nécios? Até uma criança de 13 anos que outro dia eu encontrei lá no JK Iguatemi, ela tinha se mudado para a Suíça e estava visitando o Brasil, olhou e disse assim para mim, espantada: eu não sei como eu consegui viver 13 anos no Brasil. Ora, mas vejam só, a sabedoria que não cabe em 50 anos de uma vida burguesa concentrada ali numa pequenina criança. Sim, porque a Europa, ela é civilização. O Brasil, ele é uma experiência social mal sucedida. Ele é um laboratório onde todos os ratos falharam, todos os ratos fracassaram. É isso que é a população brasileira. Enquanto você se consola aí com aquele argumento patético de que ai, aqui foi o maior show do mundo, você esquece que lá fora os espetáculos, eles são pagos
pelos fãs. E aqui eles são financiados pelo Estado, ou melhor, por você, pelo príncipe da burguesia e pela classe média alta brasileira. Vocês da classe média alta, nós da classe média alta, que financiamos esse show da Lady Gaga. Ele não foi de graça. Então aqui no Brasil, esses shows, eles são financiados pelo Estado, ou melhor, por todos nós. Você que vota, você que financia, você que sustenta o circo para os políticos usarem esse show e ter a reeleição deles, enquanto a cidade ela fica apodrecendo, enquanto as balas perdidas encontram os corpos e raramente os alvos. É muito perigoso morar no Rio de Janeiro. A Lady Gaga, ela foi-se embora. Ela cantou, embolsou um monte de dólar, pegou um dinheirão e partiu. Mas a plebe ficou. Ficou com a fralda suja de fezes. Ficou com o eco do show reverberando no crânio e com o ressentimento típico do brasileiro. Aquele que nunca entende que a própria barbárie que afasta os civilizados. E veja só que interessante. Ainda há quem diga, ai, mas ela podia ter saído escondida, saído disfarçada. Não, imagina a Lady Gaga disfarçada, tentando não ser tragada pela turba que confunde afeto com sequestro emocional. Isso, meu jovem, não é civilidade, isso é um espetáculo grotesco. E ainda teve o brasileiro em Singapura, é óbvio que teve, né? O infame que pediu pro dono do bar a garrafa de cerveja deixada pela Lady Gaga. Um verdadeiro troféu de indigência mental. Imagina só, ter como souvenir a saliva ressecada da cantora. Isso não é amor, isso é patologia. Mas essa é a essência do brasileiro. É um animal performático, movido a símbolos vazios que lambem os restos da cultura estrangeira e transformam tudo isso em relíquia. Não surpreende que esse povo que pega bolo de aniversário da cidade com uma pá, eles tenham a ousadia de se perguntar por que os estrangeiros têm medo da gente? Porque vocês se comportam como animais e não é culpa deles, é culpa sua, seu Lorpa. Você que legitima essa ópera bufa, esse teatro grotesco que transformaram o meu Brasil varonil. Um país que devia ser a maior potência do mundo, mas ele se contenta em ser a Disneylândia da mediocridade. E assim, ainda digo, assistindo o espetáculo patético da plebe que aplaude a Lady Gaga, enquanto eles chafurdam na própria insignificância. Por fim, só me resta um brinde, né? Não com cerveja num botequim de Singapura, mas com um Dom Perignon envelhecido aqui em casa, no silêncio absoluto do estúdio do príncipe da burguesia, cercado de bar e boas maneiras. Porque, ao contrário de vocês, seus apedeutas, eu não preciso de um show em Copacabana para provar a minha existência. Então, eu fico por aqui, me despeço de vocês e lembre-se, a civilização ela não se mede pelo tamanho da multidão, mas sim pelo grau de vergonha que ela não sente de si mesma.